Eu me chamo Leônidas, eu sou professor de dança do Núcleo de Arte e Educação. Eu estou de frente para o computador, trajando roupa preta e óculos azul. Ao fundo, a parede amarela com alguns livros, aparecendo em um instante entre duas mandalas coloridas. Certo? Estou fazendo aqui, estou me descrevendo como uma forma de incluir nesse diálogo, né, artistas portadores de outras necessidades, né, especiais. Então, com certeza, o teatro vai providenciar futuramente uma forma de incluir ainda mais com outras, né, artistas que possuem outras necessidades. Mas é assim, pode te descrever um pouquinho, Sim, Erivelto, assim, se descrever nessa sim, linguagem? e é super importante, Rapidinho. a gente ficar atento para isso. Inclusive, se a gente puder, nas outras, ter libras, interessantíssimo, né? Já que a gente tem que lidar com esse tempo que não vai acabar tão Interessantíssimo. cedo. Eu uso óculos, eu Com estou de certeza. óculos agora de volta, né? Estou de camisa vermelha, eu estou de barba, porque não, né? Não faz muito sentido a gente. Tô numa casa e aí no fundo tá a lajota. Eu ando muito, né? Porque como eu não tô na minha casa, então no escritório é legal você ficar sentadinho e tal. Mas aqui eu tô com o celular na mão e aí o Leônidas já disse para eu ficar parado. Tá bom, mas é isso, gente. Aí eu sou branco, né? Eu tô ficando careca, mas um dia a gente tem dinheiro para botar um cabelo, né, Leônidas? Muito bem. Então, gente, nosso assunto hoje aqui, nosso papo é sobre dança, educação, formação do artista, certo? Então, eu separei, assim, alguns dados, até mesmo pelo material que o Erivelto me mandou, porque o Erivelto vai já contar um pouquinho da história dele para vocês, e na Lei de Diretriz Base de 1996, certo? Que foi instituído o ensino obrigatório da arte na educação básica em todo o território nacional e na publicação dos PCN, né, Parâmetros Curriculares Nacionais, inclui oficialmente a dança como uma das linguagens a ser ensinada pela disciplina de arte nas escolas, né? Porém, ainda paira, né, um cenário de resistência à inserção dessa linguagem nas instituições de ensino e várias questões, né, ainda estão sendo respondidas que põem em xeque esse campo de conhecimento. Situando aqui, contextualizando um pouco a dança e a educação num sentido a nível nacional, né, tem a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil, que foi fundada em 1956, né? E ela permaneceu durante muitos anos sendo a única instituição de ensino superior do país. Dentro desse contexto onde estou inserido agora do Núcleo de Arte e Educação do Teatro Arthur Azevedo, a dança, né, ela existe desde o ano de 2005, tá? Atualmente, o cenário da educação pela dança em São Luís se distribui por vários lugares, principalmente na modalidade de ensino informal, com cursos, oficinas, workshops, ministradas em eventos culturais, projetos sociais e academias de dança, certo? Trazendo mais ainda um pouco, recortando mais ainda agora para São Luís, né? Na modalidade de ensino formal, existem apenas algumas disciplinas em alguns cursos técnicos, por exemplo, o Centro de Artes Cênicas do Maranhão, que tem a disciplina de dança para ator, desenvolve um trabalho assim voltado para a área do corpo, pela expressão corporal, vai fazendo esse delineamento por ali, né? E na modalidade de ensino superior existem disciplinas de dança, né? Por exemplo, na licenciatura em teatro da UFMA e alguns cursos de educação física de instituições particulares também, né? Em ambientes tanto público como particular. E a modalidade de expressão corporal e danças dramáticas brasileiras e também poéticas do corpo. Não sendo assim, linguagens da área de conhecimento específica da dança enquanto linguagem artística, né? Que é esse o foco, é esse o recorte. Por que eu estou trazendo esse recorte
da dança no meio educacional. Existe toda uma história, certo? Na dança do Maranhão. Se a gente for pegar pelo início de tudo, realmente, então nós vamos voltar para as tribos indígenas, né? Nós vamos voltar para dentro dos quilombos também, porque essa é a dança raiz, é a dança que é patrimônio mundial do Maranhão, né? Que é reconhecida, a dança dramática brasileira, a festa do divino. Então, todas essas nossas manifestações culturais, elas têm, né, esse movimento do corpo, da dança, no movimento aí ancestral, da raiz, né? E aí depois, durante um tempo, vem se desenvolvendo, através de academias, a dança, com a presença de grandes artistas que marcaram a história da dança no Maranhão, né? Entre eles Reinaldo Farai, que teve uma história muito marcante, né? E também eu estou fazendo esse recorte porque eu já sou um artista que vem de gaiato na história, né? Eu já apareço no cenário da dança do ano de 2001, que eu começo a fazer aula de dança, em 2005 é que eu começo a me mostrar como artista dentro da universidade, certo? Então, aonde que vem o meu contato com a dança? Meu primeiro contato com a dança foi nesse ambiente de dança educativa. Porque, paralelamente à história da dança, da academia que estava acontecendo em São Luís, né, também alguns bailarinos já desenvolviam alguns trabalhos, já estudavam a dança dentro da universidade. Por exemplo, existia o curso de artes, né, com habilitação em artes cênicas, onde lá foram formados alguns arte-educadores. E dentro desse quadro de arte-educadores, tinha uma professora, uma arte-educadora chamada Lene Mara Mota, e foi com a Lene Mara Mota que eu descobri a dança na Fundação Nice Lobão, no Sintra. Então, nesse contexto mesmo, não de dança academia, é um outro lugar da dança, certo? É um outro lugar. É um lugar onde quê? É um lugar onde se afasta as cadeiras da sala de aula para trabalhar o ensino da dança, a educação do movimento naquela realidade. Então, São Luís tem um cenário que traz a modalidade da dança uma que vai acompanhando essa diversidade cultural também, né? Então, mas de fato, que até o presente momento, em São Luís, né, não existem cursos específicos de dança validados pelo MEC, né, nem a nível técnico e nem a nível superior, né? Então, eu estou trazendo esse recorte específico na dança, no que diz respeito à educação e na área da formação do artista da dança. É exatamente aqui onde eu vou encontrar o Erivelto, né? O Erivelto, gente, poucas pessoas sabem desse meu contato inicial com ele, eu não sei nem se ele mesmo lembra. Mas por volta do ano de 2002, 2003, eu participei de um projeto chamado Transformando com a Arte, da artista Cláudia Cabral, né? No qual tinham 2 professores maravilhosos de dança contemporânea, que é o Erivelto e a Sandra Horta. Exatamente. Eu fiz o projeto Transformando com a Arte. Você era meu professorzinho, tá? Então, ali já tinha, né, um traço ali da dança, a educação, das ações afirmativas complementares, dos projetos da Secretaria de Cultura também, né, nas leis que tinham anteriormente. Então, essas experiências que eu fui passando como artista na educação é um outro lugar, gente. Realmente, eu sou um artista formado pela informação, né? Dentro do ensino informal mesmo, com várias oficinas, com vários cursos e assim, né? Então, gente, para iniciar esse movimento, né, aqui da dança educativa, aqui que a Débora já fez outra live com o Cleberson também, né?
e eu estou trazendo aqui para esse traço da arte da dança contemporânea, eu convidei o Erivelto, né? Por que eu convidei ele? Primeiro, pela vasta experiência que ele tem nas artes cênicas de São Luís, né? Principalmente no teatro e na dança, tanto na produção, né, como na cena. E a gente sabe que o Erivelto, né, nós conhecemos ele como um artista de vários fazeres, né? Então, hoje nós vamos fazer um recorte específico na sua trajetória como artista, na parte da dança, que ele tem uma importância muito grande para o cenário da dança, porque ele produziu um evento específico na área de dança contemporânea. Produz um evento específico na área de dança, que é o Conexão, certo? Conexão Dança. Então, Erivelto, para iniciar, né, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória com a dança. Olha, sabe que eu falo muito, né? A gente é da mesma turma, gente, eu e o Leônidas. Não te preocupe. Nós estamos fazendo mestrado agora juntos, né? E a gente teve que ter essa aproximação agora no mesmo ambiente, no mesmo lugar, do pensamento para a dança, né? Pensando a dança de uma forma mais ampla, numa forma de estar agregando várias. Pensando a dança numa forma assim, não só da minha academia, do meu processo, do meu espetáculo, da minha história, mas toda essa história de todas as academias, de todos os artistas da dança do Maranhão são muito importantes, né, Eribel? Então, agora deixa eu falar. Muita coisa, né? Tu pontuou muita coisa aí, então, tu sabe que eu falo demais, então eu vou tentar... eu não sei por onde que eu começo, mas... Tu já falou bastante coisa, muita coisa que o Leandro falou. Começa pela dança. Deixa eu ir. Muita coisa que o Leônidas falou aí tá na meu trabalho de monografia, né? Que muito importante tu citar aí a Lenimara. A Lenimara, ela não tá na minha monografia, porque na minha monografia eu falo das coisas que me atravessaram desde quando eu me inicio na dança. E aí eu faço só um recorte da dança, porque eu tive que escolher. Por que eu tive que escolher? Porque em 2006, também, que eles fizeram um trabalho chamado Eudócimos Huber. Não sei se tu lembra. Esse trabalho eu não cito na minha monografia, mas é porque realmente passou um branco, mas é uma das coisas que faltou lá. Mas está específico na sua monografia, mas na sua monografia está muito específico, que você fala da formação, da produção, da curadoria, né? Você não foi muito específico assim para a área da dança, educação, né? Porque não era o seu objeto de trabalho naquele momento, né? Eu quero botar no alto-falante, gente. Eu faço que na verdade o foco lá é o Conexão Dança, que é o festival que o Léo ainda citou. Com certeza. Então, esse festival, eu vou dando recortes, tá? A gente está conversando e eu vou dando recorte. Então, o Conexão, eu penso ele em 2008. Em 2008. Em 2008, o Leônidas já estava fazendo. O Leônidas já era um cara da dança. Então, quando eu penso conexão, estava executando a semana de dança, mas eu pensando alguma coisa que o olhar que a gente estava tendo em relação à semana ainda era um olhar que a dança estava se dando só aqui. Então tem a ver com uma formação que estava se dando só aqui. E que formação era essa? Era uma formação que se dá a partir do ensino, porque a gente está falando de ensino,
de uma forma que é muito de copiar e executar, e a semana acabou indo para esse lugar da coreografia contada na música, da execução, que aí você se encontra, fica uma educação em dança que você só vai para o ensaio repetir, 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 e não tem um conhecimento do corpo, um corpo que cria, um corpo que encontra outras possibilidades. Então, nessa época eu já estava entendendo, o Leônidas já estava buscando umas outras coisas, por quê? A nossa formação aqui é muito legal, que ele falou informação, porque a gente foi atrás de informação, que a gente tem essa formação informal, né? A formação em dança aqui, ela é uma dança que se dá informal. Então, aí também já vai entrar uma outra coisa que é a profissionalização. Uma coisa puxa a outra, né? Então, quando eu penso o Com conexão, eu penso certeza. também para buscar esse lugar do artista profissional. O que é artista profissional, Eriveldo? Eu não estou falando do artista só que dá aula. Não é só que dá aula, aquela aula que ele aprendeu naquele lugar e ele vai dar aquela mesma aula naquele lugar, né? Então, ficam tô indo, Leônidas. Tá indo, vamos lá, vamos lá. Então, quando eu penso em conexão, eu já estava Se falar conhecendo assim, aonde, pessoas. aonde foi Eu não estou assim? conseguindo te escutar. Espera aí, tá? Uhum. Eu Não, estava tudo conhecendo bem. pessoas que estavam me mostrando outros apontamentos, outras formas que a gente mesmo aqui, sem ter essas vivências, a gente já estava buscando. Tinha muitos artistas que sempre buscaram, né? E a gente também tem muitas referências. Teve gente, a Regina Teles, né? A Regina Teles, a Júlia Emília, né? Tem muita gente que apontaram coisas, que formaram a gente. Quando tu me disse que tu passou por essa oficina Transformando com Arte, minha dança ainda é aquela ali, só que de outro jeito, porque né? Porque eu me lembro que foi uma oficina muito legal, e não é uma oficina para ensinar nada, é uma oficina para Foi explorar a ótimo. potência que você tem, porque aí o Leônidas, outra coisa que foi dança contemporânea. Dança contemporânea é uma dança brasileira, é a nossa dança. Então, a dança do Leônidas não é igual à minha, não é igual à da Tieta. São várias danças contemporâneas, então a gente tem que pensar no lugar da dança contemporânea como um lugar de criação, né? Não como um lugar de forma, mas um ambiente de criação, né? Que você se coloca em uma pesquisa, que você parte de alguma coisa, que você quer colocar os seus desejos, não só a ideia do coreógrafo. Não estou eliminando a ideia do coreógrafo, porque tem coreógrafos incríveis Com que certeza. no seu trabalho ele só se dá porque todos os performers, os bailarinos, né, que a gente pode usar os mesmos nomes, né? Os performers, os bailarinos, eles Colaboram, criam né? juntos com esses coreógrafos, tá bom? Uhum. Vou continuar aqui. Não, Certo. porque o pessoal chegou aqui, tá mostrando a Uhum. casa aqui, é uma casa, Tudo bem, né? tudo Eu bem. só quero tentar aqui te Erivelto, ouvir, qual Leônidas, que foi eu não estou te assim? ouvindo. Espera aí, o que que eu faço aqui? Tá só? Sim, vamos lá. Consegue me ouvir direitinho agora? Como é que eu te escuto? Tudo certo? Fala, Léo. Eu vou Consegue me botar aqui no ouvir? ouvido até eu arrumar aqui, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, Erivelto, qual foi o momento que tu começou a mesmo a despertar esse interesse, né, pelo tema, né, de formação em dança? Leônidas, por tudo que a gente passa é educação, né? A educação ela se dá com as nossas vivências, nossos encontros. Então, desde criança eu já era artista, desde criança. Então, mas a coisa se dá quando eu vou buscar, e, por exemplo, o John Lennon, que conhecidíssimo amigo nosso, ele me chama para fazer um curso, então eu começo ali. Eu Uhum. começo, na época, lá no Odilo Costa Filho, tinha vários cursos, então eu fiz curso com Sara Cordeiro e conheci o Urias. Lá eu conheci o Hélio Martins, e lá eu trabalhei com o Beto Bittencourt. Então, tudo ali naquele ambiente que era ali o Odilo, a Companhia Assistência de Teatro e Bonecos, o Hélio me viu fazendo
o Beto me chamou da oficina da Sandra para ir ajudar ele a fazer os bonecos, aí virei palhaço, aí o Hélio me viu, tu não quer fazer balé? Me levou para Olinda Saúl. Então, eu não sei se a gente foi privilegiado nessas nossas gerações passadas, eu não sei como é que se dá a educação do artista, né, da formação, né, porque a educação, ela é a formação, são os ambientes que me formam, né, então, Uhum. aí logo eu fui trabalhar com Urias, então eu trabalhei com Urias muito tempo, muito tempo, muito tempo, morei com Urias, né, fui ator do Urias até Uhum. 2004, né, então, de 92 até 2004, eu tava lá, e o Urias você conhece, cara. É o cara que ele me preparou, que eu tenho um trabalho Uhum. de corpo incrível, então, e aí entra o lugar do performer, né? Teve uma discussão agora ali no fórum sobre Uhum. performance. Aí eu não quis separar a performance, porque a performance eu também acho que é um ambiente que o criador quer se colocar, é um lugar de fala, a performance. Então, o Urias, ele já me preparou para esse corpo performer, entendeu? Que eu posso jogar com qualquer ambiente da Uhum. cena. Então, eu sou um artista do corpo. Então, quando eu escolho a dança, que eu estava falando lá, é porque realmente eu vi que estava precisando dessas questões. Está tudo isso daí. Então, aí, e, e, e aí, Leônidas, entendendo isso, e nas companhias, eu participei Uhum. das principais companhias que tem aqui, né? Eu fundei a Santa Ignorância Sim. com Urias. Primeiro a gente começou com Urias, mas depois eu vou para São Paulo, Uhum. estudo com o Lume lá, volto, eu peço para ele, ele me autoriza e eu fundo a Santa Ignorância. Eu fui da fundação da Pulsar, eu fui da Uhum. fundação da Tapete, com Sim. Urias, né? Então, eu participei por vários. A minha formação se deu aí. Aí, um outro passo é quando eu entro na academia, que é onde, né, Sim. que eu tenho que organizar tudo isso que já foi feito. Essa aqui é minha aluna de dança, ó. Depois eu Uhum. vou mostrar o número dela, tá? Tchau. Que linda. Aí, porque aí já pula lá para academia. Mas, então, é isso que se dá. Então, todos os meninos que passam por mim, que trabalham comigo, eu digo, vão fazer tudo, vão conhecer tudo que você. Uhum. Então, por isso que se deu esses meus projetos. Quando, fora o Conexão, para quem não sabe, eu tinha que botar os links aqui. Tem o outro projeto que eu fiz de formação. Tá indo, Leônidas. Tem a ver quando eu fui entender, então eu já me Tá entendi um cara indo, tá que. tudo certo, tudo Aí eu fui para certo. o Lume entender lá como é que era, fui trabalhar fazendo o curso e vi que aqui precisava de um trabalho para o performer. Esse trabalho para o performer não é da linguagem Uhum. performance. É um trabalho que o Leônidas faz que o Leônidas faz com os alunos, com Uhum. os performers dele, né? Um trabalho de teatro, de dança, um trabalho que se dá no corpo, a partir do corpo, né? E também, que é incrível também Com de associar certeza. isso às questões do mundo, por isso que também que se dá no ambiente contemporâneo, as questões atuais, né? E de como que eu falo, por exemplo, de uma coisa Uhum. banal, ai não, isso não é banal, mas às vezes, por exemplo, Uhum. amor. Como é que a gente pode falar de amor sem ser a coisa mais batida, mais fácil que se dá? Vou trazer outra palavra que a gente falou, arte e educação, dança e educação. Né? A gente não Sim. sabe como é que se dá a dança Uhum. no ensino formal. Então, puxando tudo isso que a gente tem pouco Sim. tempo, tu começou a tua fala falando um monte de projetos que eu também não entendi que era que da onde era, mas eu acho que são todos de como se dá o ambiente da dança, que é a formação, né? É o ambiente da dança assim nacional, no Porque geral, né? a nossa formação é isso, a partir de curso, a partir dessas escolas, a partir das academias, a partir da academia que eu tenho acesso a outro lugar. Então, pensando nessa, aí tu trouxe a LDB, que a gente já deveria ter, né? A Uhum. gente já deveria ter uma graduação em dança, por isso que o meu mestrado. Tchau, gente! Por isso que. E aí, quando eu começo a fazer o Conexão Dança, eu começo a ter vários contatos, e aí eu fico sem criar, Leônidas, até 2010. Eu fazia só uma linda quase mulher, Cíntia Sapequara, né? Que aí, Uhum. que eu também sou ator, né? Que não é sobre isso.
E fiquei produzindo, porque a gente Com produz. certeza, mas faz parte, tudo faz parte do seu É corpo, né? claro, Tudo deixa o integra esse pessoal corpo, né? descobrir. Aí, Leônidas, é, eu só estava fazendo a Linda, que me deu muita grana, e eu pude viajar e fazer o que eu queria, comprar livro, não sei o quê, viajar, fazer um curso, uma residência, né? E aí, no Conexão, eu vou conhecendo as pessoas, e aí eu conheço o Ricardo, conheço uma das pessoas importantes, né, nisso é o Ricardo, que ele, quando chega aqui, pergunta o que é que eu faço. Eu digo, nem disso, desse festival que tu faz. Isso na segunda edição do Conexão Dança. Aí eu faço uma personagem, assim, assim. Cara, aí ele diz, eu tenho um projeto pra gente. Então, falando isso que tudo tá no corpo, a partir desses contatos, eu fui perceber a potência que a Cíntia Sapeclara tinha, né? Que a cidade não me dava esse Uhum. retorno, porque a cidade só tem a Cíntia como um lugar da engraçada, nananana, e tá tudo certo. E eles foram me potencializando o lugar que eu já estava falando de gênero, sem a gente discutir gênero, só a figura já era. E aí me chama para projetos incríveis Com que certeza. eu começo a voltar ao lugar do criador, que eu estava criando esse lugar do performer, do intérprete, criador, dançarino, com o Simeone, porque eu sou do grupo dele, o Simeone do Lume, que a gente se encontra uma vez por ano, um Uhum. mês, e a gente treina a dança pessoal, e com o Urias, até tá com o Urias, porque a gente sempre Uhum. está dançando. Uhum. Aí eu parei, fiquei fazendo só a linda, e Sim. aí a gente estreia a peça. A partir do Ricardo me chamar, a gente estreia o Travess Queens, que Uhum. aí foi, eu estreio no Rio de Janeiro, Uhum. no Panorama. Então, foi uma Uhum. peça. A Cíntia, eu estava separando o teatro da dança e a potência estava ali no que eu já estava fazendo, e está tudo junto. Então, me levou para uma peça que eu Perfeito. viajei, circulei, fui em grandes festivais, né? E aí, festival também é outro assunto que a gente pode fazer uma outra pauta. E Uhum. E depois fiz meu solo, que também foi com a Cíntia, porque já tinha muitas questões aí. Mas a minha questão Uhum. não é o gênero nesses trabalhos. Mas é o performance, é o trabalho de criação, de como se dá. Porque se você for ver a peça, é Uhum. claro que você vê a figura, mas tudo o que a gente está falando aqui de processo, de criação, de referência, de trabalho dentro do estúdio, de provocações, do olhar do outro, porque eu tive residência com o Christian Duarte, no Través que a gente teve com a Marcela Evelyn. Então, é, Uhum. então aí se dá a minha formação. Então, a partir desses contatos, é que eu digo, Uhum. não, eu estou na academia, eu entrei para fazer. Gente, o mestrado apareceu assim, eu estava sem, acabou 2018, a gente já sabia que não ia ter mais edital e que a gente não ia mais fazer festival, porque acabaram os editais, né? E aí eu fiquei em 2019, não consegui Uhum. fazer, e aí eu passei por um momento quase depressão, né? Porque ano passado foi que aí entrou esse Uhum. novo presidente, e aí acabou mesmo, ele já tinha dito que ia acontecer, ia acontecer. Então não houve a Uhum. conexão, e aí apareceu o mestrado. Cara, foi o que me tirou da cama. Eu fiz um projeto, entrei, o projeto que Uhum. eu escrevi foi um sobre criação, como o Leão dizendo dele, sobre criação. Mas o meu ia trabalhar com pessoas, eu queria Uhum. trabalhar com 20 pessoas pelo menos. Mas ia ter muito problema e aí nem ia dar certo por conta do coronavírus, né? Uhum. Aí eu mudei para gente Uhum. pensar, eu buscar apontamentos para pensar um espaço de forma em dança, né? Quer seja graduação, quer seja Sim. escola técnica, quer seja um formato de que me deu a minha formação, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que depois eu faço o projeto Conexão Espaço Habitação, que tem um blog, gente. Eu posso Sim. passar depois para o Leônidas e ele bota lá. Conexão Espaço Tem um Habitação. conexão espaço habitação e o programa de residências Isso. artísticas, né, que é um desdobramento do conexão, Que né? aí, que foi isso que eu quis propor como formação. Só um parêntese, o Conexão eu já tinha ganho, eu fui selecionado Uhum. no Rumos Itaú Cultural, que foi um prêmio que também foi minha grande referência de formação em dança, porque esses meus contatos que eu estava conhecendo e trazendo para o Conexão, e também e acabei entrando. Então, o primeiro que eu ganhei que foi por ser formador, então, o projeto eram 4 etapas, eram quatro modalidades.
formadores, criação, residências para criadores, dança para criança, só. O Laio, no mesmo ano, ganhou residência para criadores, né? Então ele escolheu o Ricardo Marinelli e fez a residência, que é um intérprete, um performer incrível, o Laio. Sim. E eu ganhei como formador, porque o que eu disse, qual era o meu objeto de formação em São Luís? Aí eu apresentei o Conexão Dança. Então, foi simples assim. Então, foram só 6 selecionados em cada... E aí, depois, eu escrevo um outro projeto, entendendo que o Conexão Dança, como era um festival e era o espaço de formação, ele se dava em apenas um período no ano, né? Uma semana, por exemplo. Então, isso não abarcaria a formação de pessoas como nós que queremos conhecer outros, né? Então, eu pensei, a minha formação se dá a partir de residência. Vou propor um espaço de residência. Ganhei o Rumos. O primeiro Rumos que não era mais só separado, né? O primeiro Rumos que tem agora. E aí eu propus o Conexão Espaço Habitação, que a minha ideia era pegar um casarão. Olha aí, escuta aí, ó. A gente pode executar. Ele existe, está parado porque acabou o prêmio. Então, era pegar um casarão e reformar o casarão e virar um centro cultural. Não era o centro cultural do Erivelto, era um centro de formação, que aí os nossos pares, o Leônidas vai ser professor, né? E também receber residências. Só que aí eu já sabia qual era o prédio, era até um prédio da prefeitura, mas aí a Sônia, eles entravam em contato antes, aí eles disseram assim, ó, você foi selecionado, mas tem algumas questões. A gente não compra. Como é que você vai... teve um monte de coisa por conta do prédio, e aí teria um maior babado. E outra, que eles diminuíram os valores de cada prêmio. Aí, eu estava em Bruxelas, com o Marcelo Evelino, Batucada, e chegou a notícia, porque foi em maio de 2014. E aí eu tinha que dar resposta. Então, eles diminuíram muito o valor. E aí eu disse, eu vou apresentar uma proposta com esse valor. E aí foi o que eu fiz. Eu diminuí e fiz esse programa de residências que foi lá dentro da Guest House, que muita gente conheceu, e serviu de espaço para muita gente mostrar suas obras, e foi parceiro de muitos festivais, de artistas, né? Esse espaço que a gente desenvolveu. E aí eu fechei isso no projeto, no Conexão Espaço Habitação, onde eu trouxe residentes, pessoas incríveis, não só da dança, mas do trabalho com o corpo, das artes visuais. Fiz 2 residências, escolhi o Urias, né, que tem um trabalho, né, que tanto para iniciante quanto para quem já tem uma formação, que já está formado, né, porque se você já está formado, tchau, não sei. Então, o Urias é o cara, então convidei ele e convidei a Áurea e o Breno para dar uma residência de audiovisual, onde a gente fez exercício de vídeo, foi bem legal. Então, dentro desse projeto Conexão Espaço Habitação, que antes era isso, era um espaço, e aí eu consegui fazer em residências, que é a minha espaço de troca que é um mesmo, capítulo, né? Que eu quero falar sobre formação, né? Um outro tipo de formação, que pode ser, como tem, por exemplo, em Fortaleza, lá tem vários centros. Um centro qualquer pegar a ideia, que seja do Estado, ou da Prefeitura, ou de um cara super rico que queira bancar um projeto desse, né, Leônidas? Poxa, nossa, a gente vai curar. Com certeza. Além de... Olha só, para quem está chegando agora, gente, nós estamos falando aqui de arte, educação, dança, formação. O Erivelto está falando sobre a experiência dele com o projeto Conexão Dança, que é um projeto assim de uma grande referência aqui em São Luís, no Maranhão, né? Um projeto de formação do artista, do performer, né? Daquele que experimenta. O Erivelto escreveu algo que eu fiz um recorte na monografia dele, que ele traz o seguinte, ele fala assim... Aí, pela fala do Erivelto, no escrito dele, eu vou contextualizando as pessoas que estão chegando agora, tá? Por exemplo, ele fala assim, refiro-me à dança que não está organizada em passos. Não tem a ver
com um estilo ou modalidade de dança, muito menos com perfeição ou beleza. Mas o experimental, autoral, onde o artista é o criador, é o pesquisador e a sua própria linguagem. Então, é nesse lugar do artista criador, do pesquisador, daquele que experimenta, né, daquele que experimenta as possibilidades e amplia o seu repertório de movimentos, né? Aquele que improvisa também, né? Aquele que age. Então, é nesse lugar da dança, porque em São Luís tem uma variedade de modalidades de dança, né? Então, tem a dança que acontece nas academias, nas escolas, as danças que acontecem no contexto da periferia, né? Que é nesse lugar que eu me encontro dentro da dança, onde eu desenvolvi também alguns projetos na dança nesse sentido. Então, só para contextualizar aqui e dizer assim, gente, para a gente ampliar o olhar ainda mais sobre a dança, que também tem essa outra linguagem, esse modo de pensar a dança, né? Então, Erivelto, quais foram assim, os maiores desafios que você, enquanto artista, enquanto produtor, você encontrou no Conexão, na realização do Conexão? Olha só, no meio disso, das experiências que eu tive ali na Tapete e tal, não sei o quê, a gente tinha que entender porque aqui é muito específico, né? A nossa formação, ela se dá no fazer. Sim. A gente tem que fazer. Então, quando eu penso em conexão, eu só fiz porque eu queria estudar. E eu queria propor que outros estudassem, para eu não poder falar sozinho. Eu tinha que conversar com alguém, sou retardado. Né? Aí, dificuldade, na verdade, é apoio local, entendeu? Eu nunca tive apoio local, né? Então, tive apoio, gente, vou explicar. Porque eu estou falando de patrocínio local. Eu tive apoio, sim, né? Apoio que, se aquele patrocínio não tivesse, não tinha necessidade dos apoios, entende? Não vou detalhar aqui, mas eu acho que a gente tem que dar importância a coisas que acontecem aqui na nossa cidade, entendeu? Eu acho que tem muitas iniciativas da sociedade civil que precisa ter um olhar, não só algumas, todas, vamos ampliar o olhar, né? O que a gente está fazendo aqui é um debate, é uma questão que eu não sei mais fazer outra coisa, eu sou artista, e agora eu sou acadêmico, e a gente vai criar essa graduação em dança, Leônidas, porque a gente tem que trabalhar, porque Com certeza. Nas escolas de dança que tem aqui na cidade um monte, precisa de gente formada numa graduação, que tenha várias experiências, que não se forme só naquela escola e repita naquela escola, e aquele aluno que está lá naquela escola, ele só vai fazer aula lá até os 15 anos, porque no 16 tem que começar a estudar para fazer medicina e direito. Então, quando você fala dança e educação, a gente tem que pensar na dança e educação do ensino formal. A gente formar pessoas para dar aula de dança lá dentro, né? Não fomentar. Com certeza. Fomentar também, tudo bem, todo mundo tem espaço, todo mundo pode, mas tem que fomentar esse espaço, a gente tem que trabalhar. Tem muita gente que está dando aula e que poderia dar aula em outros lugares, ser graduado, né? E focar outras coisas. Até porque, gente, tem um artista universo, da dança, né? ele não tá fechado só em coreografar e dançar. Tá? Ele escreve, ele critica, ele é dramaturgista, ele pode ajudar outra pessoa a criar uma obra. O que mais, gente? Me ajuda aí, galera, que está aí escutando. Então, Leônidas... A professora Cássia, aqui da universidade, também está aqui. O professor Jurandir, tem umas pessoas maravilhosas aqui, além de todos que estão aqui, né? Que estão aí, são pessoas que estão lá dentro da universidade também, né, como professores, que podem estar, com certeza, fortalecendo esse movimento para a criação desse Então, curso, Leônidas, né? só para fechar essa tua pergunta aí, porque eu fico assim, vou assim e volto.
Então, a Tudo partir de. bem. A primeira vez que eu fiz o Conexão Dança, você participou. Foi aquele projeto que eu trouxe duas residências, né? Eu trouxe o Sim, Jorge Alencar e o Kleber Lourenço. foi Frida, E com aí, as cores de Frida, eu estava graduando na exatamente. Então, aí última. eu trouxe o Leônidas para apresentar o processo de criação, né? Então, olha aí, ó, já estava pensando, articulando outras coisas, e foi tão bonitinho. Aí abriu o edital da Caixa. Aí eu disse assim, gente, eu vou criar um festival a partir disso que já era um festival. Aí aprovou na Caixa vários anos seguidos. Então fizemos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a nona. Então, eu fiz porque eu tive o edital da Caixa, né? E nesses anos eu tive também um Iberecena, tive Klaus Viana duas vezes, tive... Então, a dificuldade era ter apoio daqui para complementar. Então, o projeto que eu queria executar, eu diminuía todo só pelo valor que eu tinha já certo da Sim, Caixa, entendeu? sim. Uhum. Tá. Trazendo mais ainda aqui para o contexto da formação, Erivelto, eu quero citar algumas coisas do seu fazer que são importantes a gente estar frisando aqui, entendeu? Na área da dança, especificamente, por exemplo, gente, o Erivelto, ele participou, como ele já citou, da formação de grandes grupos, né, de companhias aqui em São Luís, como a Pulsar, né, da Tapete, atuando na comédia Uma Linda Quase Mulher também, na companhia teatral Deixa de Bobagem, Santa Ignorância, Companhia de Artes e o Bendito Coletivo, né, onde ele expressou toda essa força, né, Erivelto, ainda mais nesse coletivo com as pessoas que estavam com esse pensamento mais híbrido, mais de experimentar o movimento, o corpo, a dança, né? E o Erivelto também, gente, ele integrou a comissão de dança e de teatro das primeiras semanas do Teatro Arthur Azevedo, de 2005 a 2009, certo? Teatro Arthur Azevedo, onde foi criada, né, a Semana Maranhense de Dança, e foi justamente por ele participar desses contextos que ele foi percebendo, pela sensibilidade de artista dele também, né, a carência, pela falta de representatividade no campo da dança em São Luís, né? E aí ele ser organizador da semana para ele foi o início assim de uma grande jornada, né, Erivel? Começou ali. Então, só trazendo aqui esse recorte, que é importante também a gente está falando, porque tem o Erivelto do teatro, tem o Erivelto da performance, mas também tem o Erivelto com uma força muito grande para com os artistas da dança, né? Para a formação do artista da dança. Erivelto, e tuas próximas pesquisas, né? Vamos falar assim, da tua dança no sentido acadêmico, né? Porque por acompanhar o seu trabalho e agora também acompanhando você como colega de turma do mestrado, você está com uma pesquisa assim muito interessante de trazer uma grande contribuição para o cenário da dança de São Luís. Você pode falar um pouco sobre Do isso para a mestrado, gente? Sim. Olha, eu estou muito afim, porque tu fez um pouco da pergunta antes, aí eu vou falar. Eu estava muito afim, até me inscrevi, eu estou muito afim de dar aula, Leônidas. Muito afim de dar aula, sabe? Né? Antes do coronavírus, eu já estava afim. E aí eu me inscrevi até no Cacém, só que eu não botei o lado contrário do certificado de graduação. E aí eu nem recorri, cara, mas eu fui o mais pontuado na onde eu me botei, tá? Tô só dando, aí vacilei. Mas então, e aí, como eu falei que eu mudei o projeto de pesquisa, que ia ser de criação, porque eu estava a fim de dar aula, eu estava a fim de pegar um grupo, não eu abrir uma turma, mas de pegar no lugar que os alunos são obrigados a ir, quer dizer, são obrigados assim, eles entram lá para estudar teatro, né? Ou dança. Então, é formal, né? Tem que presença e tal. Mas, com certeza, são pessoas que querem fazer. Aí eu tive que mudar e eu pensei na proposta que já estava
eu já estava trazendo a discussão desde muito tempo, inclusive o Pavini deixou uma carta, que eu vou ter que publicar essa carta, que ele anuncia a criação do curso de dança a partir do Conexão em 2000 e alguma coisa. Então, eu disse, não, Eri, vamos fazer uma coisa que dê para todo mundo. Então, vamos pensar naquela ideia da criação do curso, né? E aí acabou que eu passei um ano, a gente tendo aula no... Alô? Alô? Tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo, né? Tô ouvindo. As nossas propostas. E aí, aí pensei, não, vamos pensar nisso. E agora eu finalizei que a gente escreveu, né, apresentou o projeto de pesquisa, que seria a criação de um espaço de formação, que aí eu vou ter que definir se uma graduação ou se um curso técnico, ou o que eu tinha falado antes, fazer esse apontamento, né? Mas agora, essa primeira Sim. parte é uma parte, então, acharam muito legal, você estava lá, né, Leônidas? Acharam muito legal, mas é pouco Sim. tempo para fazer uma coisa, né? E aí, conclusão disso, Sim. ainda não vi o resultado do professor, né, que nosso professor, para dar nossa nota, e ele dá o feedback, né? Ainda não abri. Então, pensando, eu vou focar em conhecer a gente, em saber, todos nós da dança, tem que delimitar esses sujeitos que são, eu vou pegar alunos que estão numa academia de dança, não sei se ele pensa realmente um dia se profissionalizar em dança, né? Mas eu vou pegar artistas, você, vários artistas, várias pessoas, vários profissionais da dança, porque a gente tem vários, né? Saber como a gente se formou. Isso eu quero saber. E, a partir disso, perceber a necessidade, se a gente precisa ou não do curso, né? A gente já sabe que precisa, mas a gente tem que pesquisar para saber se né, Leônidas? Com certeza. Gente, esse material do Herivelto, a monografia dele, falando sobre conexão, para ele chegar no evento Conexão, vocês tiverem acesso a esse material, né? Tiveram oportunidade de acessar, que o Herivelto também é muito disponível para isso, se vocês quiserem, né? Entrar em contato para conhecer mais sobre esse escrito. Mas é bem interessante, gente, porque antes dele chegar no Conexão, que é o objeto do trabalho dele, ele vem trazendo todo o contexto da dança do Maranhão. Ele vem citando, sabe, vários artistas. É muito lindo acompanhar aquela escrita, sabe? É uma aula de história que você tem, e ele vai fazendo os links com os mapeamentos das cartografias que foram feitas, né, aqui em São Luís, sobre os artistas e tal. E é bem interessante acompanhar todo esse processo. Então, a gente vê o quê? Pelo escrito dele, que está muito claro que é um artista que pensa na dança como uma forma de integração, né? Como uma forma de colaboração, como uma forma de juntar pessoas, agregar, né? Não é dizer assim, o meu trabalho é mais importante, ou o meu trabalho é essa a minha companhia, é essa a minha academia, né? Que é a dança, que é, né? Não, mas trazer uma possibilidade da gente estar pensando a dança que é tudo isso que nós temos em São Luís, com certeza os profissionais maravilhosos, mas é também, né? Eu gosto de usar a expressão é também, né? Que é também esse modelo de dança, esses estilos de dança, as escolas, as academias, mas é também outras possibilidades, né? Eu acho interessante porque fica claro isso no seu escrito, na sua monografia. É praticamente uma homenagem a todos os artistas da dança daqui de São Luís, entendeu? É muito, muito bonito acompanhar. Legal. E tem uma coisa, Leônidas, que, claro, a gente tem, tanto é que tu viu tanto de gente, eu falo lá assim,
poderíamos estar em outros, né, tá falando de outras coisas, mas a dança que deixaram pra gente, a gente não se organizou, a gente não se entendeu, a gente não lutou por um curso, a gente tem um curso de teatro, mas ninguém... Então, como foi que essa dança da gente se deu para chegar até isso, né? Então, o que eu percebo, claro, a gente tem muitos espaços de dança, não vai dizer, claro, tem um monte de espaço de dança, mas eu acho que a gente não tem espaço para criadores, né? A gente não tem espaço, a gente só tem espaço para ensinar a pessoa a fazer aquilo que eu já sei e ela vai fazer bem porque ela vai ensaiar todo dia, mas a gente não tem espaço para propor que o cara crie, que o artista crie uma coisa que ele está afim, né? E que também, gente, o que é muito interessante, porque depois eu já era artista, eu sempre fui artista desde 90, então teve uma hora que eu precisei falar dessa coisa que foi a academia, né? A gente, só para ter uma ideia, quando eu fazia balé clássico, eu fiz muito tempo, acho que antes de tu aparecer na cena, eu fiz balé clássico, né? Fiz na Olinda, que foi incrível, acho incrível o trabalho que ela faz ali do balé clássico, né? É isso, né? Agora o bailarino ele tem que achar suas aberturas, ele não pode achar que está fechado. E também fiz muito tempo aula no Arthur Azevedo com Gaspar, né? Porque a gente tinha aquela aula profissional, né? Aquela aula profissional, e que lá que nasceu a Pulsar, enfim, tchá. Aí, Ai, porque eu esqueci. Me desconcentrei. Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, É Erivelto, isso que eu acho que a gente precisa de um espaço de criadores, né? Um espaço onde sim. eu estava falando da academia. E aí, a gente não é que a dança é o corpo, claro, mas a gente tem que ler coisas. A gente tem que se inspirar, a gente tem que sacar os caras que estão falando do corpo, né? Que são essas questões, se a gente quer falar de uma forma contemporânea, né? Porque a gente pode continuar fazendo as coisas, porque tem as coisas. Mas como a gente é múltiplo, diverso, e são várias danças contemporâneas, eu preciso ser educado para essa percepção, para essa abertura, né? Uma educação de abertura, Sim. de porosidade que eu tenho. Então, quando a gente pensar na nossa escola, Leônidas, que você vai fazer parte dessa criação. Claro, amigo. Você, poucas Com pessoas têm os currículos certeza. invejáveis aqui Estamos da dança, juntos. você é um. Então, você já teve a oportunidade de estar com Com portugueses, você certeza. já entendeu? Então, você sabe, você lê, editar, você está enfim. Então, a gente tem Com que pensar, você sabe certeza. qual é a dança que a gente precisa aqui, né? Que aqui precisa que tem em Salvador? Não, mas isso aqui acho que é muito de Salvador, a gente pode essa daqui é mais legal para a gente estudar, pesquisar, uma cultura popular mais a fundo, não só em repetir um movimento, mas saber dança. Nós já temos uma grandiosidade cultural, né? O material poético na nossa cultura popular tem muitas possibilidades, onde a gente pode estar fazendo esses mergulhos, né? E está buscando, tem muito material nesse corpo maranhense. Qual é esse corpo maranhense, né? Esse corpo ancestral, esse corpo que vem, né? Como que é formado? O que esse corpo sente, né? O que E o esse principal, corpo Léo, se é como. Uhum. Porque o que a gente está falando, gente, o Leônidas falou da dança primitiva, da dança cheia, da dança popular. O que eu estou falando é de uma dança cênica. Entendeu? Eu estou falando da dança cênica que tem que beber de tudo isso daí. Né? Tem que beber, tem que entender onde surgiu a dança e tal, claro, se a gente for fazer uma graduação tem que passar por tudo isso, mas eu estou falando de uma dança que vai para a cena, né? Então, até isso, como eu me aproprio, como eu tenho referência da dança popular para falar a dança do Erivelto a partir da referência, entende? Não vou repetir a dança popular, Sim. né? Como o Leônidas está...
Com certeza, O são as Leônidas releituras, né? São fazendo as a leitura dele releituras. sobre o divino. É a leitura do Leônidas. Então ele está aí. E isso que é Uhum. rico, né? Não é só a gente ver aquele negócio ali, a foto do Léo. Não. Mas é saber que por trás disso teve um monte de coisa, tem outras pessoas envolvidas, tem, sabe? Um processo, O né? que ele Todo. leu, as viagens que ele fez, o tempo que ele gastou lá, como ele colocou esse corpo naquele ambiente lá de Alcântara, enfim. Uhum. Erivelto, e enquanto artista da dança, o que que você está criando, planejando agora nesse Olha, momento? na dança, eu realmente eu tô muito, a gente está nesse tempo. Eu estava muito focado na escrita da pesquisa que acabou agora, né, semana passada. Agora a gente está muito envolvido com as questões do fórum sobre a lei, porque a gente precisa comer, né? Eu não estou tentando. Sério, amigo. Eu não recebi auxílio Sim, com certeza. e é isso, a lei está aí para assistir a gente, né? Então estou esperando ver, então estou pelo fórum. Gente, pessoal da teatro, da dança, do circo, da performance, entre lá no fórum, vamos se cadastrar, porque a gente precisa saber quantos somos para poder dizer, ó, nós somos tantos, É importante esse né? Então a movimento. gente está muito nisso. Eu tô com os meninos do Bendito, né? Porque eles sempre tiveram comigo lá na Guest, nos processos, eles criaram as coisas dele, porque tem esse lugar, né? Apesar de, eu nunca me coloquei no lugar do coreógrafo. O Marcelo Evelyn sempre me cobrava. Eri, Uhum, monta as coisas, mas era muita coisa, porque a sim. gente é produtor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eles Uhum, desenvolveram as coisas dele, ok. porque eu acho que essa escola que foi o Erivelto, Conexão Espaço Habitação é, era isso. Eles fazerem, às gostaria, vezes, Erivelto, gostaria de te agradecer. A gente já está ah, encerrando.